Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre classes gramaticais, hoje dando continuidade ao estudo dos pronomes. Antes de começarmos, no entanto, é preciso observarmos aí na página 156 do livro didático de vocês a seção Para que saber? Esta seção especificamente trata das funções, ou seja, do que é necessário saber no estudo dos pronomes. Para que serve estudar pronomes? Então, como já sabemos, os pronomes eles exercem um importante, um essencial papel na estruturação das frases. Conforme já vimos no vídeo anterior, alguns exemplos que demonstraram isso claramente. E, em consequência disso, dessa estruturação das frases, também na estruturação provavelmente e consequentemente dos textos. Bem, então conhecer-lhes as características, ou seja, conhecer as características dessa classe gramatical, que também já sabemos abrange uma classificação bem ampla, é essencial para possibilitar o domínio do que nós chamamos de norma culta. Então, esses usos e possibilidades de uso dos pronomes, ele vai impactar nesses três fatores que vocês veem aí, nesses três pontos destacados. Utilizá-los de forma adequada à modalidade culta do idioma, ao escrever ou falar empregando essa variedade linguística, que é uma das funções do estudo da língua portuguesa, essencialmente, é justamente essa. Fazer com que vocês adquiram a possibilidade, uma maior adequação ao uso da norma culta do idioma. Não somente na produção de textos escritos, como também de textos orais. Por isso que ele fala aí, ao escrever ou falar, empregando essa variedade linguística. Variedade intitulada variedade culta, ou norma culta. Também, compreender melhor o que ler. Os pronomes são essenciais para a articulação entre as partes do texto. E nesse item em particular, ao final desse capítulo 1, nós teremos um item só tratando de coesão textual, que é o tipo de estudo que faz com que nós enxuguemos o texto de uma maneira a substituir, fazendo uso da primeira função do pronome, que é a substituição do nome, para torná-lo mais coeso, mais de fácil leitura, sem aquela gama de repetições, e por fim, produzir enunciados bem construídos quanto à estrutura gramatical, que aí entra mais uma vez o elemento coesivo e a clareza daquilo que estamos tentando transmitir. Pois bem, mas hoje, especificamente, nós trataremos dos pronomes pessoais. Vamos lá. Então, observem a página 156. E aí temos estudo dos pronomes, primeira parte. Como eu disse, começamos pelos pessoais. Se você observar em um discurso, ou seja, no ato linguístico de comunicação, nas situações de fala e escrita do dia a dia, elas só podem ser realizadas através da relação entre três fatores, ou três elementos: o emissor, o receptor e o assunto. O emissor é quem fala ou escreve. O receptor é quem ouve ou lê. E o assunto é alguém ou alguma coisa, sempre estamos falando de alguém ou de alguma coisa, a que o emissor se refere, ou seja, quem escreveu ou falou. Esses três componentes denominam-se pela ordem: primeira pessoa, que aí mais abrangentemente nós veremos que essa primeira pessoa ela pode ser do singular ou do plural, eu ou nós, trazendo só para o contexto dos pronomes pessoais no caso reto. Segunda pessoa, também tem singular e plural,
como nós vemos, pode ser tu, você ou vós. No caso, tu, singular, vós, plural. E terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas. Pois bem, observando o diálogo mais abaixo, nessa tirinha em particular, nós temos, uma tirinha do Bill Watterson, os 10 anos de Calvin e Haroldo. Aí nós temos 4 quadrinhos com algumas falas dos personagens, né? O personagem principal, que é o Calvin, ele diz o seguinte: Oi, Suzy, você escreveu o seu trabalho? Ela responde, a Suzy: eu levei a tarde toda nele. E você? Bem, quando se sabe tanto quanto eu, não leva tanto tempo. O meu levou uns 15 minutos. E ela diz, 15 minutos? Deixe-me ver. O Calvin continua. Acho que você não tira a nota mais alta desta vez, Suzy. Leia e chore. Ela lendo o texto dele. Morcegos, os grandes insetos dos céus. E no último quadrinho ele diz, repare na capa de plástico profissional. E ela, como última fala, já que a função da tira é o humor, né? Ela diz, morcegos não são insetos. Bem, a tirinha é só para utilizarmos como pano de fundo para análise. Se você observar na página seguinte, página 157, lá no início, nós fazemos essa contextualização dos elementos que foram necessários para a comunicação, né, para o discurso. Nós temos lá. Então vamos identificar no primeiro quadrinho as 3 pessoas do discurso. Nessa frase, Oi, Suzy, você escreveu o seu trabalho? Nós temos lá um emissor, que é quem escreveu ou falou, no caso, Calvin, primeira pessoa. O receptor, Suzy, que está ouvindo, segunda pessoa. E o assunto, o que eles estavam falando? O trabalho, terceira pessoa. Em uma outra frase, que diz o seguinte, eu levei a tarde toda nele, e você, que é falada pela Suzy, o emissor agora é Suzy. O receptor é Calvin, e o assunto continua sendo o trabalho. Então, abaixo, há um detalhamento de tudo isso. Ó. Agora observe nas 2 falas estes pronomes empregados pelos 2 interlocutores. Na fala de Calvin, você, que ele fala lá, né, representa Suzy, a segunda pessoa. Na fala de Suzy, eu representa a própria Suzy, primeira pessoa. Quando ela diz nele, ou ele, né, nele aí há a contração da preposição em mais o pronome pessoal ele, que dá nele, representa o trabalho. Mas dá para ver claramente que ela retoma a frase anterior, que ele fala o seu trabalho, e ela, para não repetir a palavra trabalho, diz nele, né? Nele, porque o assunto é o mesmo. E você representa Calvin, que é a segunda pessoa. Então, concluindo, os pronomes você, eu e ele são exemplos de pronomes pessoais. E aí temos, finalmente, o conceito de pronomes pessoais. São pronomes que, no ato de comunicação, representam as 3 pessoas do discurso. Então, vejam bem, basicamente, os pronomes, eles têm essa representação, né? Fazem essa representação de emissor, receptor e assunto. E aí, abaixo, no quadro esverdeado, no meio da página 157, nós temos, resumidamente, os pronomes pessoais, nas suas demonstrações, né? De primeira pessoa, do singular e do plural, segunda pessoa e terceira pessoa. Então, do singular,
eu, me, mim, comigo, no plural, primeira pessoa. Nós, nos e conosco. É importante vermos essa diferenciação, porque mais adiante haverá um desmembramento, uma subclassificação dos pronomes pessoais em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. E o nós é essencialmente pronome pessoal do caso reto. O nos, pronome pessoal do caso oblíquo, dentro dos pronomes pessoais. Mas continuando o quadro. Na segunda pessoa, no singular, nós temos tu, te, ti, contigo. Você, o ou a, lembrando que esse o e esse a aqui agora aparecem como pronomes. O se, si, consigo e lhe. E já no plural, segunda pessoa, vós, vos, a mesma coisa que falamos agora há pouco sobre o nós e sobre o nos. Vós, vos, convosco. Vocês, os e as, mesma situação, né? Agora eles não estão como artigos, mas sim como pronomes. Se, si, consigo, lhes. E finalmente a terceira pessoa do singular. Ele, ela, o, a, se, si, consigo, lhe. E do plural, eles, elas, os, as, se, si, consigo e lhes. Então, observe no quadro que cada grupo é constituído por diferentes formas, né, de um mesmo pronome pessoal. Alguns têm alguma variação, né, outros se repetem, mas haverão os contextos em que elas serão utilizadas. Então, o emprego de uma ou de outra forma em um determinado pronome depende, reparem, frisem sempre essa palavra, depende, como veremos mais à frente, da estrutura da frase em que ele é utilizado. Aí é a questão dos contextos. Bem abaixo, da página 157, você observa o que nós chamamos de complemento teórico. Né? Nesse complemento teórico, nós temos aí, são algumas particularidades da nossa língua, especialmente a língua portuguesa falada no Brasil. Como vocês já sabem, ela não é falada apenas no Brasil, mas no Brasil nós temos algumas curiosidades. Por exemplo, no tocante aí ao pronome tu e você. Eles são normalmente equivalentes, ou seja, designam a segunda pessoa do plural, ou seja, com quem se fala. Mas exigem que na variedade culta do idioma, o verbo a elas associado se flexione de forma diferente. Enquanto eu digo, tu falaste com ela ontem, eu posso dizer, usando o você, você falou com ela ontem. Então, basicamente, o você, ele traduz-se na forma verbal como a terceira pessoa. Já o tu tem que ter a flexão da norma culta mesmo de segunda pessoa. Então, há mais abaixo o detalhamento, né? Na variedade coloquial popular, no entanto, essa diferenciação da forma verbal desaparece, porque a maioria dos falantes que usa a forma tu emprega o verbo na terceira pessoa. Compare esses exemplos. Ó. Você geralmente diz assim, a norma culta seria: sei que tu pesquisaste bem esse assunto. Essa é a variedade culta. Mas, cotidianamente, às vezes até na forma escrita, você ao invés de dizer tu pesquisaste, você diz: sei que tu pesquisou bem esse assunto. Essa é uma variedade coloquial popular. Ou seja, assemelhando-se à forma verbal que seria utilizada com o você. Sei que você pesquisou bem o assunto. Aí tudo bem, você pesquisou. Agora, tu pesquisou, foge da variedade culta, né? Mas é o que usamos cotidianamente. Já no tocante à forma vós, que esse ainda é de uso mais raro ainda, restringe-se atualmente a situações de comunicação solenes e muito formais, como em textos religiosos, jurídicos, enfim, aqueles textos mais eruditos. Porém, se você que ainda quiser utilizar, por exemplo, usando o mesmo
pesquisou. Sei que vós pesquisais bem esse assunto. Poderia ser assim. Então, vocês pesquisaram, já usando a variedade culta, mais coloquial popular. Ok, gente? Espero que tenham entendido até aqui essa primeira situação de uso dos pronomes pessoais. E obrigado por assistir.